إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador, o soberano, o Rei absoluto, o Rei dos reis, que enviou profetas e mensageiros para esta face da terra, profetas de Allah, mensageiros de Allah. Todos eles vieram para este mundo para guiarem e orientarem seres humanos para um caminho reto, um caminho fácil, que levará os seres humanos para a felicidade eterna. Respeitados irmãos, em todas as eras, em todas as épocas, Allah subhanahu wa ta'ala garantiu a felicidade, garantiu o bem-estar nesta vida terrena, garantiu o verdadeiro sucesso na outra vida para aquelas pessoas que levaram as suas vidas de acordo ou em conformidade à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, que levaram as suas vidas de acordo com o querer, com o desejo de Allah subhanahu wa ta'ala, viveram sob a luz divina, sob a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, tiveram eles nesta face da terra uma vida condigna, uma vida de felicidade, e foram garantidos o verdadeiro sucesso na outra vida. Quanto a isso, Allah subhanahu wa ta'ala faz a menção no seu livro sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Nesta vida terrena, neste mundo, neste dunya, quem levar a sua vida em conformidade à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, quem viver a sua vida de acordo com o desejo de Allah subhanahu wa ta'ala, contrariando o seu desejo este seu que o levará a distanciar-se das obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadillu. Primeiro resultado positivo com relação à sua entrega, submissão, Allah diz que fala yadillu, porque vive de acordo com as vontades de Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa jamais será desencaminhada, estará sempre na senda reta. Wala yashqa, segundo resultado, Allah diz: não será infeliz, não será infortúnio na outra vida. Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano, e Allah subhanahu wa ta'ala criou este ser humano para uma grande missão, para um grande propósito. Quanto a isso, Allah subhanahu wa ta'ala também faz a menção no seu livro sagrado, no Surat Al-Dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que não criei seres humanos e gênios senão somente para adorarmos o único Allah subhanahu wa ta'ala, o digno, o merecedor de adoração. Respeitados irmãos, nós devemos louvar e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala devido ou por causa de uma grande dádiva, um grande favor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os dias, quando nós acordamos, nós devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por causa desta dádiva, por causa deste favor.
Não é por acaso que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nosso mestre, nos ensinou um duá específico que nós recitamos logo ao acordar. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ahyana, que dá-nos a vida, que deu-nos a vida. Hoje, respeitados irmãos, nós deveríamos agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala por estarmos em vida. Cada dia, respeitados irmãos, em que nós formos acordar com a vida e com a saúde, nós devemos agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala por estes dois grandes favores da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam também disse: Alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Um dos duás que nós recitamos ao acordar. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: devemos louvar, devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta dádiva da vida, por este grande favor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que é um bem muitíssimo precioso, respeitados irmãos. Por que, respeitados irmãos? Porque com a vida, respeitados irmãos, enquanto estivermos a respirar o oxigênio, o ar de Allah subhanahu wa ta'ala, nós poderemos definir o nosso destino. Se será no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala ou se será no inferno. Então, a vida é incomparável a qualquer bem material. Nem por acaso que ficou o lema que o nosso maior valor é a vida. Com certeza, respeitados irmãos, o nosso maior valor é a vida. A vida é o bem mais precioso deste ser humano. Tudo que nós temos, respeitados irmãos, sem vida não tem nenhum significado. Ter bens materiais enquanto você não vive não tem nenhum significado. Ter família, mas sem a vida, não existe nenhum significado. Então, respeitados irmãos, a vida é o bem mais precioso que Allah subhanahu wa ta'ala garantiu e concedeu a este ser humano. Então, respeitados irmãos, temos que louvar e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala todos os dias e procurarmos, respeitados irmãos, acrescentarmos a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala por causa desta dádiva, que é o maior bem, a maior dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a vida. Depois de imã, com certeza. Hoje é notório, respeitados irmãos, muita gente hoje está preocupada, ou estão preocupados com relação a uma vida saudável. Hoje temos notado, logo nas primeiras horas da manhã, as pessoas a correrem, fazer algum exercício físico, para poderem garantir uma vida saudável, para poderem fazer uma manutenção com relação à sua saúde, uma saúde desejada. Então, respeitados irmãos, a pergunta que não quero calar é a seguinte: se as pessoas se esforçam, fazem algum exercício para ganhar aquele corpo desejado, aquele corpo atlético, ou para fazer a manutenção da sua saúde, é porque no fundo, respeitados irmãos, as pessoas sabem dar valor à vida. As pessoas sabem qual é a importância, qual é o valor da vida. Esta vida que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu é vivida só uma só vez, respeitados irmãos. Então nós temos que aproveitar no máximo, respeitados irmãos, com esta vida, com esta dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala tem nos agraciado, para nós aumentarmos a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, para nós garantirmos o nosso bem-estar na outra vida, respeitados irmãos. Porque quando nós formos a perder esta dádiva, respeitados irmãos, quando nós deixarmos o dunya, então é quando nós vamos saber dar o devido valor a esta grande dádiva, que nós não tiramos o seu devido valor enquanto estávamos em vida. É dito que Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, ele costumava dizer para as pessoas: Al-amwatu mahbusuna fi quburihim. Os que já partiram para outra vida, os que já estão nas suas campas, nas suas sepulturas,
estão eles retidos, eles não podem voltar novamente para este dunya. Mahbusuna fi quburihim, estão retidos, porque Allah subhanahu wa ta'ala já lhes concedeu esta dádiva, e Allah subhanahu wa ta'ala fez com que esta dádiva chegasse ao seu término, ao seu fim. Nadimuna ala ma farratu, estão todos eles arrependidos com relação à negligência, porque não souberam aproveitar devidamente esta grande dádiva, que é a dádiva da vida. E nós que estamos aqui deste lado, respetados irmãos, estamos a gozar esta grande dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a vida. Nós estamos a lutar. Ele diz: wal ahya'u yaqtatiluna, enquanto que os vivos estão a lutar naquilo que os mortos estão arrependidos, portanto se esforçarem. Por detrás desta coisa, nós sabemos, respetados irmãos, que a nossa entrega obcecada aos bens materiais. Então nós estamos aqui, respetados irmãos, a fazermos um esforço muito maior, ao ponto de comprometermos o nosso akhira. Depois ele diz o seguinte: La haula'i la haula'i yarji'un, os que estão sepultados pedem a Allah subhanahu wa ta'ala todos os dias uma chance, uma oportunidade para voltarem para o mundo, para poderem aproveitar no máximo esta dádiva, que é a dádiva da vida, para poderem melhorar. Mas não é possível, respetados irmãos, porque Allah subhanahu wa ta'ala só agracia uma só vez. E nós, respetados irmãos, não conseguimos tirar nenhuma lição com relação a isso. Então, respetados irmãos, a vida é uma grande dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a vida de um crente, cada dia que um crente levanta, ele deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva da vida, porque la yaziduhu umruhu illa khaira, porque cada dia que o servo levanta, respirando o oxigênio, o ar de Allah subhanahu wa ta'ala, ele deve aumentar a sua relação para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, respetados irmãos, com certeza o Sharia te incentiva a exercícios físicos para uma manutenção da nossa saúde, para uma manutenção do nosso físico. Mas, respetados irmãos, o que é notório hoje é que estamos muito preocupados com relação à nossa saúde física e não com a nossa saúde espiritual. Qad aflaha man zakkaha, Allah subhanahu wa ta'ala diz: enquanto vocês estiverem a se preocuparem simplesmente com a vossa saúde física e não com a vossa saúde espiritual, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qad aflaha man zakkaha, serão bem-sucedidos na outra vida aqueles que no mundo, para além de se preocuparem com a manutenção da sua saúde, para além de se preocuparem com o estado do seu físico, mas também se preocupa com a saúde do seu espírito, a sua saúde espiritual. Wa qad khaba man dassaha, e Allah subhanahu wa ta'ala será infeliz aquela pessoa que não se preocupa com a sua saúde espiritual. Então, respetados irmãos, acima da manutenção física, acima da nossa preocupação do exercício físico que temos feito, respetados irmãos, aquela corrida que temos feito diariamente, respetados irmãos, como eu disse, o Sharia te incentiva com certeza, mas nós devemos preocupar com aquela corrida, respetados irmãos, que é para a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos preocuparmos com aquela corrida que é para ganharmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, enquanto corremos para a manutenção da nossa saúde, Allah diz: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, deveis também se preocupar em correrem para ganhardes o perdão do vosso Senhor. Imam al-Qurtubi rahimahullah, ele diz: "La ma yujibu al-maghfirata min dhunubikum wa hiya ata'a", devemos correr, devemos nos apressar, respetados irmãos, para ações que vão garantir o perdão dos nossos pecados. Nós corremos, respetados irmãos, para diminuirmos gorduras, mas não corremos para diminuir os pecados, respetados irmãos, para crescermos aquela nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala,
para aumentarmos aquela nossa saúde espiritual com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, respeitados irmãos, nós devemos também nos preocuparmos com a nossa saúde espiritual, não só com a nossa saúde física. Nos preocuparmos com a nossa saúde espiritual e não só com a nossa saúde física, porque, respeitados irmãos, nós estamos aqui neste mundo e a nossa estadia, o nosso tempo aqui neste mundo, respeitados irmãos, é temporário. O nosso tempo de vida é limitado, é muito curto, respeitados irmãos. No segundo versículo, no Surat al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou, ou quem cria, quem causa a morte e quem dá a vida. Allah subhanahu wa ta'ala é quem causa a morte e Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá-nos a vida. Por que Allah subhanahu wa ta'ala, respeitados irmãos, de nada Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a vida? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Com isso, respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos sucessores nessa face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a vida, que é um bem precioso, respeitados irmãos. A vida é o maior capital, respeitados irmãos. Com ela nós poderemos definir. Imam al-Qurtubi rahimahullah e outros, eles dizem, quando Allah subhanahu wa ta'ala primeiro cita neste verso a morte, depois a vida, com isso Allah subhanahu wa ta'ala quer recordar a nós, para não nos esquecermos deste fenômeno, desta criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a morte. Nós nos esquecemos, respeitados irmãos, da morte. Nós devemos nos lembrar constantemente da morte. Allah subhanahu wa ta'ala primeiro cita a morte, depois cita a vida. Porque, respeitados irmãos, لأن بعد الموت لا دار إلا الجنة والنار. Porque depois da morte não existe uma outra vida que a pessoa poderá viver, senão aquela vida que a pessoa preparou aqui nesta face da terra e vai merecer no Akhirat, segundo o seu esforço, o sacrifício que a pessoa fez, que a pessoa empreendeu neste mundo, se será no Jannah ou se será no paraíso. Depois também diz, Allah subhanahu wa ta'ala primeiro cita a vida, depois a morte. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Porque Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós sejamos praticantes das boas ações. Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós estejamos engajados, empenhados na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos este tempo de vida, a respeitar os irmãos, que é um bem muito precioso da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: ahsanukum ahsanu amala. Allah quer que nós sejamos praticantes das boas ações. Allah o que deseja de nós são ações sinceras que são praticadas somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que essas ações sejam poucas. وَلَمْ يَكُلْ أَكْثَرُكُمْ عَمَلًا. Allah não disse, não mencionou quantidade, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala mencionou qualidade. Então o que Allah subhanahu wa ta'ala deseja de nós são qualidades nas ações. Akhlasuhu wa aswabuhu. Aquela ação que você faz sinceramente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, wa aswabuhu, e aquela ação que você faz em conformidade os ensinamentos do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, essas ações sim serão aceitas por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, respeitados irmãos, nós estamos neste mundo por pouco tempo. A nossa estadia aqui nesta face da terra é passageira. Nós estamos a ser examinados, porque Allah diz: liyabluwakum. Estamos a ser testados por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se estamos a ser testados, respeitados irmãos, quando alguém é colocado em prova, em teste, com certeza que na sua examinação, no teste em que a pessoa estiver a fazer, terá um término, terá um fim. Então Allah subhanahu wa ta'ala menciona, também cita, quando é que vai terminar o nosso exame. Tantahi al-imtihanu bil-maut. O nosso exame, o tempo em que nós estamos aqui como tempo de examinação, é uma época de examinação que nós estamos aqui, respeitar os irmãos, a vivermos. Então vai terminar com a morte.
Quando terminar com a morte, lá nara natijat al-imtihan, é quando vamos saber qual será o nosso resultado. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala também cita primeiro a morte, depois a vida. Então, respeitados irmãos, nós temos que preparar para esta época de exame, para este tempo de exame que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Nesta época de exame, ou neste período de exame que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, é diferente, respeitados irmãos, aos exames que nós temos vivido, temos visto neste mundo. No dunya, respeitados irmãos, quando você é submetido a um exame, a um teste, você tem chance, você tem oportunidades, você tem a chance de ir à recorrência, esperar a segunda chamada. Mas neste exame de Allah subhanahu wa ta'ala, respeitados irmãos, com relação a esta grande dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, que é a dádiva da vida, com esta moeda, respeitados irmãos, iremos garantir a nossa felicidade na outra vida. Com este capital, respeitados irmãos, iremos definir o nosso destino. Não existe recorrência, não existe segunda chamada, respeitados irmãos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, para aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala decretar o fim desta época de exame, que é seu período de vida, ele vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a segunda chance. Vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a recorrência. Rabbi rji'uni. Ou Allah conceda-me uma segunda chance. Ou Allah conceda-me a oportunidade de eu ir à recorrência. Allah diz, cala. Ele vai pedir para o quê? Quando nós formos a deixar este mundo, respeitados irmãos, ninguém vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para voltar, para ver a sua família, ou para gerir os seus comércios, os seus negócios. Não. O Mufassirun, eles dizem, a pessoa irá pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para voltar para este mundo, para poder gozar novamente esta grande dádiva, este grande favor, que é o favor da vida, para aumentar a sua relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Oh Allah, eu quero voltar novamente para o dunya, eu quero começar a praticar boas ações que eu não tive oportunidade de praticar enquanto estava em vida. Então, respeitar os irmãos, a dádiva é um grande favor. Aliás, a vida é um grande favor, é uma grande dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos aproveitarmos no máximo, respeitar os irmãos, esta grande dádiva, este grande favor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, para aumentarmos a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque um dia, respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos conceder o resultado dos nossos exames, respeitados irmãos. Naquele dia, respeitados irmãos, em que Allah subhanahu wa ta'ala estará a julgar as criaturas, desde o primeiro até o último homem. Será o dia da recepção, será o dia em que iremos receber os nossos resultados com relação a este teste, a este período de exame, respeitados irmãos, que estamos a viver, com relação à dádiva da vida. Alá yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando nós formos ressuscitados, estaremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nesse dia, respeitados irmãos, será um dia tão doloroso, um dia difícil, um grande dia. Allah subhanahu wa ta'ala vai juntar a humanidade inteira, desde o primeiro até o último homem. E Allah subhanahu wa ta'ala estará a julgar a cada um de nós, respeitados irmãos, com relação à dádiva da vida. Tayaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Estaremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala para recebermos, respeitados irmãos, o resultado do exame ou do teste que Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos em prova. Que Allah subhanahu wa ta'ala tem nos testado dia após dia com relação à dádiva da vida. Então chegará este dia, respeitados irmãos. وَنُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala, se nós iremos apresentar para os que forem examinados no dunya, estamos sendo examinados por Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kunna mubtalin. Então chegará um dia em que Allah subhanahu wa ta'ala irá apresentar os nossos resultados. E nesse dia, a apresentação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, no que tange os nossos resultados, o livro do nosso resultado, Allah subhanahu wa ta'ala diz, nós iremos encontrar já aberto. No dunya, nós quando estamos prestes, ou estamos diante a recebermos os nossos resultados com relação aos nossos exames, então nós recebemos dentro do envelope.
Então neste dia Allah diz: Yalqahu kitaba manshura. Nós vamos encontrar os nossos resultados, os nossos livros já abertos. E Allah dirá para o servo: Ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Ó meu servo, leia o seu livro, leia o seu resultado hoje. Este seu resultado será suficiente para julgar contra si. Então chegará esse dia, respetados irmãos. Por isso devemos preparar para este dia. Como preparamos, respetados irmãos, para exames mundanos, também devemos preparar para este grande dia, respetados irmãos. Imam Ali, rahimahullah, ele diz: se tivéssemos como ouvir daqueles que já foram sepultados, os que já residem em sepulturas há milhões de anos, a única resposta que eles nos dariam seria: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Devemos preparar para aquele dia, para um excelente resultado, que é o taqwa, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Prepararmos o taqwa, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala, para merecermos um bom resultado da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, respetados irmãos, a nossa vida, respetados irmãos, deve ser vivida em conformidade às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa vida deve ser vivida em conformidade ao estilo de vida, aos ensinamentos deixados pelo nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para garantirmos, respetados irmãos, primeiro o nosso bem-estar aqui nesta face terrena, e iremos garantir com certeza, respetados irmãos, o nosso verdadeiro sucesso na outra vida. Só para terminar, respetados irmãos, no Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ. No dunya, quem se preocupar simplesmente não é com bens materiais, se preocupar com a sua saúde física e não com seu espírito, então, عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ. Se você corre todos os dias simplesmente para adquirir aquele patamar, daquele físico desejado, e se você não corre para Allah subhanahu wa ta'ala, e se você se preocupa simplesmente as coisas temporárias, Allah diz: عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ. Nós iremos garantir, nós prometemos conceder a este ser humano segundo a sua intenção, porque as intenções são diferentes. Inna sa'yakum la shatta. Cada um faz um esforço segundo o seu foco, a sua direção. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: ajjalna lahu fiha. Nós iremos conceder prontamente à pessoa aquilo que a pessoa deseja, segundo o seu esforço. Ma nasha'u. Aquilo que nós desejamos da nossa parte, não o que a pessoa deseja, mas liman nurid. Também não vamos dar a todos. Allah vamos dar também a quem nós desejamos. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: por causa desta sua submissão cega, por causa desse seu esforço cego, só em adquirir bens materiais, coisas temporárias, em se preocupar com a sua saúde física simplesmente, não com a sua saúde espiritual, finalmente a pessoa será admitida, será levada ao inferno de Allah subhanahu wa ta'ala, entrará no inferno de Allah subhanahu wa ta'ala envergonhado, rejeitado. De uma forma contrária, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. E aquelas pessoas que, para além de se preocuparem com dunya, também se preocupam com o akhirat. Então devemos nos preocupar com o nosso dunya, mas também nos preocuparmos com o nosso akhirat. E o nosso esforço para o akhirat deve estar acima do nosso esforço para com o dunya, que são bens materiais, coisas temporárias. Allah diz: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. E quem deseja outra vida, a vida do além, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. E se esforça para tal. Então temos que nos esforçar para o akhirat. Allah não vai nos conceder sem esforço. Então temos que nos esforçar para o akhirat. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Enquanto crente, enquanto tendo a esperança, a convicção de que será recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Uma das coisas que tem faltado, respetados irmãos, a nós, é a convicção e a esperança de que sempre que nós rendermos qualquer adoração, sempre que nós formos a fazer qualquer uma boa ação para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que esperar recompensas da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que esperar recompensas da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ulaika kana sa'yuhum mashkura. Estes sim serão bem agradecidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a vós a compreensão de tudo que foi falado. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.